Olá, a paz de Cristo. Com alegria e tristeza ao mesmo tempo que neste momento eu vou relatar para você o acontecido na minha vida com a perca do meu esposo acometido pelo Covid-19. Foi momentos difíceis para eu chegar nesse momento de fazer um vídeo para você. Envolve as minhas emoções, a minha história de vida, a minha perca. Mas por outro lado, diante de tantas pessoas que têm me pedido esse relato, de pessoas que eu tenho ajudado com a minha experiência, eu não me acho no direito de guardar isso somente para mim. Então, diante disso, da ajuda do meu irmão, amigo Serginho, que está aqui comigo, eu venho até você começar a minha história. E eu acredito que no poder do Espírito Santo eu possa, neste vídeo, trazer para você esperança, fé, que nós não temos uma vida somente aqui nesta terra, mas que a nossa vida está além. Quando foi em junho de 2020, nós descobrimos que fomos contaminados através de uma pessoa que não sabia também que estava acometida pelo Covid, porque ela teve contato com uma outra pessoa que também não sabia. E todo mundo foi descobrindo simultaneamente a contaminação. Imediatamente nós fomos contaminados no dia 5 de junho, no dia 6, quando nós descobrimos logo cedo, já entramos em isolamento social para preservar a nossa vida de outras pessoas. Não tínhamos nenhum sintoma, descobrindo no outro dia a gente não tinha febre, não tinha dor no corpo, nós não sentíamos nada. Mas mesmo assim nós decidimos não ter contato com ninguém, porque nós não sabíamos como essa doença poderia atacar outros organismos, outras pessoas, outros irmãos. E aí nós ficamos em casa, trancados. Na sexta-feira nós estávamos bem, meu marido assou uma carne, ainda brincou, eu vou assar essa carne porque se é para morrer, vão morrer em grande estilo. E aí quando foi no sábado, nós estávamos bem. Quando foi entardecendo, eu fui piorando, primeiro que todos aqui, foi me dando muita dor no corpo, dor no pescoço, um estado de gripe muito forte, e todo mundo foi ficando, meu marido foi ficando preocupado comigo. Ele começou a sentir algum mal-estar, mas era muito leve, e sabendo do tratamento precoce, nós nos direcionamos à Unimed Fácil, e fomos lá fazer o exame. Chegando lá, os nossos exames deu negativo para Covid, porque ele não sai tão rápido no exame. E depois disso, eu fiquei tomando soro devido ao estado físico que eu estava, algumas medicações. Meu marido também tomou soro, foi feito um raio-x do tórax dele. Nós fizemos exame de sangue, não tinha infecção no nosso sangue. Voltamos para casa para o tratamento em casa, com as medicações e isolamento social. E quando foi no domingo, o vírus veio mais forte. Eu fiquei prostrada na cama, não tinha força física, muito fraca, muito debilitada. Meu marido ainda se continuava bem melhor aparentemente do que eu. E olhando o Facebook, eu vi que tinha um protocolo do Hospital São Judas Tadeu, que era um protocolo de Madrid, que estava mais avançado na cidade de Cuiabá. Eu falei para o meu esposo, vamos lá ver como é esse protocolo. Como foi em junho do ano passado, ainda tudo era muito recente, ninguém sabia como se tratar corretamente e eles estavam mais avançados aqui. Nós fomos para lá, chegando lá, fomos para o pronto atendimento, foi passado para vários exames de sangue, até mesmo se nós tínhamos dengue, e nós fomos fazer a tomografia. No momento da tomografia, o meu esposo foi primeiro, e ele entrou, saiu, eu entrei no aparelho para fazer a tomografia e eu fui orando. Maria, porta do céu, passa na frente. Maria, porta do céu, passa na frente. E naquele momento que saiu o resultado do exame de sangue e da tomografia, eu não tinha nada no sangue, não tinha infecção no sangue, não tinha nada no pulmão. O meu esposo tinha 12% no pulmão e não tinha nenhuma infecção no sangue também. Só que
Ele entrou, eu entrei, depois ele entrou e eu não sabia o que ele havia conversado com o médico. No momento que eu entrei no carro, nós pegamos as medicações e estávamos retornando para casa, perto do viaduto do McDonald's, ali da Drogazil, do Shopping Três Américas. Ele me disse que o médico tinha falado para ele que seria melhor ele se internar. Mas ele não quis internar porque era de madrugada e ele não queria deixar eu voltar para casa sozinha, porque nós éramos muito unidos e ele se preocupava muito comigo. E naquela hora eu pedi para ele que, pelo amor de Deus, que ele se internasse, que Deus ia cuidar de mim para retornar para casa, que as minhas filhas estavam sozinhas. E eu disse a ele assim: volta, amor, porque você precisa cuidar de você para cuidar da gente. E ele fez o balão com o carro, retornou para o hospital, se internou. Quando eu voltei dirigindo, eu senti um grande frio na minha alma, no meu corpo, e eu pedi para Nossa Senhora que ela me carregasse, porque eu não sabia se eu ia aguentar essa tribulação. Meu coração estremeceu naquela hora e eu senti Nossa Senhora me carregar. E nesse processo todo eu cheguei em casa. Quando as minhas filhas não viram o pai voltar comigo, elas caíram em pranto de choro, começaram a chorar muito: eu quero meu pai, eu quero meu pai. Porque o nosso psicológico atacado, as nossas emoções. E eu mandei mensagem, porque o meu marido ficou com o celular no hospital, e eu pedi para que ele ligasse e acalmasse elas, e ele ligou. E começou o processo nosso aqui em casa e o processo dele dentro do hospital. Ele ficou com o celular, nós conversávamos o tempo todo pelo WhatsApp, mandávamos áudio, eu orava por ele, eu não dormia, porque eu ficava preocupado com ele dentro do hospital. Eu não dormia porque eu estava muito fraca e doente, eu estava sendo medicada em casa, eu perdi o paladar, eu perdi o olfato, eu tive fraqueza, eu fui ao chão. Só que eu não tive falta de ar, e nem ele também. E dentro do hospital, ali ele isolado, e começou a gerar uma grande ansiedade nele, porque ele era uma pessoa muito livre, ele não gostava de ficar preso. E ele dizia para mim todos os dias da angústia que ele tinha de ficar ali. Então eu orava com ele, não dormia as madrugadas preocupado dele passar mal devido à ansiedade. E fomos vivendo esses dias de vários áudios, várias orações, várias conversas para acalmar ele. E devido ao não dormir, eu fui debilitando mais a minha saúde. Mesmo tomando as medicações, nós fazíamos tudo o que era possível: suco natural, chás, medicações, pessoas que jogavam chás aqui para mim, vizinhos, amigos. E aí fui fazendo tudo que me passava, eu fazia. Ele não tomou a cloroquina, porque a informação que o médico de São Judas Tadeu nos passou é que, como nós não sabíamos que a cloroquina ela tinha que ser tomada no início do tratamento. Quando passa certos dias, não adianta mais entrar com a cloroquina. E a gente viveu momentos profundos de desespero, de dor, de angústia, porque é um vírus que ele acaba com a sua dignidade, ele acaba com o seu psicológico. Foi horrível. As minhas filhas ficaram abaladas psicologicamente, mas eu pedi muito ao Espírito Santo que ele fortalecesse a minha mente. Por incrível que pareça, o Covid, ele atacou primeiro. Eu tinha uma leve sinusite, então a infecção foi primeiro para a minha sinusite, tampou os meus ouvidos, e ele demorou a ir para o meu pulmão. E eu senti uma força, como se uma mão segurasse na minha cabeça, firmando a minha cabeça. Essa força do Espírito de Deus para conduzir a minha família. Então a minha vida era orar, com a canção nova ligada, dia e noite, pedindo ao Senhor a cura. E a oração que estava constantemente na minha mente era o Salmo 90. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. E eu ia orando, irmãos, esse salmo o tempo inteiro.
dentro de mim. Eu falava: Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu confio que a minha família vai ser curada, que a minha família vai vencer esse Covid-19. E eu falava pro meu esposo: amor, força, a gente vai vencer, Deus está com a gente vai vencer. E foram dias de lágrimas, mas de confiança profunda que Deus estava conosco. Em oração, o Senhor me deu uma palavra. E Ele dizia nesta palavra que a glória dEle tinha entrado na minha casa. E eu glorifiquei, porque eu, na minha humanidade, eu entendi que a glória de Deus na minha casa era a cura da minha família. Era o meu marido voltar para casa curado, era eu estar curada, as minhas filhas, porque todos nós ficamos acometidos pelo Covid. Cada um de nós tivemos uma reação. Mas eu não entendia naquele momento o que era aquela palavra de Deus para mim, para a minha casa. Eu acreditei até o fim, meus irmãos, que meu marido ia ser curado e que eu também ia ser curada. E nesse processo de oração, nesse processo de dor, nesse processo de sofrimento físico mesmo, que eu fiquei debilitada, sem minha dignidade humana, eu fui vivendo uma profundidade também na oração. Que Deus, por mais sofrimento que eu estava vivendo, Deus não me abandonou. Ele não deixou a minha casa. E meu marido chegou próximo ao fim de semana, que ele recebeu alta no domingo. Ele dizia: eu não aguento mais ficar aqui, Paula, eu não aguento mais. E eu falava: amor, tenha paciência, é para você ser curado, para você voltar pra gente. E no domingo foi o dia crucial na vida dele. Ele ligou, ele falou comigo muito cedo, porque eu não dormia, a gente falava o tempo todo. E ele disse pra mim assim: se eu ficar mais um dia aqui, eu vou ficar louco. Só que eu quero relatar que nem um momento, eu tenho todas as nossas conversas no WhatsApp, ele sempre dizia que ele foi muito bem tratado no Hospital São Judas Tadeu, muito bem tratado, tanto na alimentação, como no cuidado, como na equipe médica. Ele tinha uma equipe multidisciplinar de cardiologista, fisioterapeuta. O meu marido teve todos os tratamentos. Ele tomou muitas injeções. Ele tomou muitas medicações. Ele internou com 12% do pulmão, porque ele tinha pressão alta. Na verdade, não era muita coisa. Ele foi internado para ser monitorado, para curar rápido. E ele falava, todas as vezes eu perguntava: você está comendo? O que você comeu? O que eles estão te dando? E ele falava, eles ensinavam receita de suco, ele passava para mim, de chá. Então, meu marido recebeu um ótimo atendimento no hospital. Eu cheguei no hospital naquele momento, eu me sentia numa guerra. Eu olhava para o olho daqueles irmãos trabalhando, enfermeiros, recepcionistas, pessoal da limpeza. Eu vi um olhar de desespero, um olhar de cansaço. E eu falava: Senhor, carrega esse povo. Eu olhei para a médica que estava cuidando do meu marido e falei assim: eu estou orando pela senhora, doutora. Que Deus te fortaleça. Ela falou: o que nós estamos vivendo? Eu não consegui em nenhum momento. Muitos disseram para mim: você não processou o hospital? Não, porque é indigno. Eles trataram meu marido com muita dignidade, muito respeito. E aí, quando foi nesse domingo que ele estava totalmente alterado, eu comecei a orar, parei tudo que eu estava fazendo, comecei a orar com ele no telefone. E eu falei: amor, se for da vontade de Deus, você vai sair, mas eu te peço, por favor, se acalme, porque o Covid, gente, ele agita a pessoa fica agitada devido às medicações. Depois eu descobri que ele mexe na parte neurológica da pessoa. Como era tudo muito recente, a gente não sabia lidar com ele. Até hoje a gente ainda não sabe ao certo, mas era pior ainda. E nesse processo todo, quando eu comecei a fazer o almoço de domingo, ele me ligou e falou: venha me buscar, que eu recebi alta. Nossa, aquele momento pra gente foi maravilhoso, foi uma alegria. Eu chamei minhas filhas, coloquei elas no carro e nós fomos para o hospital buscar ele. Eu falei: Senhor, obrigada. Eu glorifiquei a Deus: Senhor, obrigada por tudo. Meu marido está voltando. E as minhas filhas ficaram dentro do carro. Quando eu fui na recepção do São Judas Tadeu fazer os procedimentos de tirar ele, né, da internação, demorou uns 15 minutos, que o meu esposo saiu lá de dentro. Meu esposo só chorava.
E o meu marido era muito alegre. Ele não era de chorar. Ele já não era mais o mesmo. Ele estava muito abalado psicologicamente. E aí nós fomos para o carro. Ele entrou no carro, as minhas filhas estranharam, ele chorava demais. Antes de entrar no carro, ele olhou para o céu, olhou o sol e falou: eu precisava tanto ver o céu, eu precisava tanto ver esse sol. E ele chorava, chorava. E eu pedi para minhas filhas paciência com ele. Eu falei: a gente vai ter que cuidar do seu pai, porque eu sabia que o psicológico dele tinha atacado muito. Então eu tinha noção que eu tinha uma outra missão, que era ajudar ele a se levantar psicologicamente de tudo que ele tinha vivido ali dentro, que nós estávamos vivendo. E aí nesse processo todo, eu passei em 3 farmácias e comprei todas as medicações que precisava. Comprei todas as medicações, comprei um inalador novo, termômetro, tudo novo. E vim para casa, cheguei aqui, comecei a cuidar dele, arrumei o quarto para ele ficar em isolamento, mesmo sabendo que todos nós já estávamos com Covid, o médico pediu para colocar ele num quarto em isolamento. E aí eu coloquei, porque meu quarto tem banheiro, então ele ficou no meu quarto, eu fiquei no quarto das crianças. E nesse processo todo, ele ficava muito agitado, ele andava pela casa, ele andava na frente, ele se sentia sufocado, ele se sentia preso. Ele pediu para eu escutar o pulmão dele. E quem é mãe sabe, a gente tem mania de deitar o filho, ficar vendo se tem catarro no pulmão, a gente vira meio médico, né? Encosta, fica ali escutando. E aí eu vi o pulmão dele estava limpo. Eu falei: amor, eu não escuto nenhuma secreção, nenhum chiado, um ronco, nada no seu pulmão. Eu falei: o que você precisa é se acalmar. Mas a agitação que ele estava, talvez devido às medicações, que eu não sei relatar aqui, eu não peguei ao certo, né, o prontuário, talvez as medicações, o que ele viu dentro do hospital, isso abalou ele muito. Ele chorava, andava pela casa, eu orava. E todos esses dias eu não dormia. Ele não dormia, eu não dormia, porque eu ficava na sala cuidando dele, ficava com a canção nova ligada em oração, pedindo pela vida dele, da minha família, as minhas filhas abaladas psicologicamente, com aquele olhar triste, todo mundo sem saber o que ia ser da nossa vida. E quando foi no domingo para segunda, como ele não dormia, eu não dormia, ninguém descansava aqui em casa há dias, né? Na segunda-feira eu falei: vou te levar para o hospital novamente, vou te pedir um calmante para o médico, para você se acalmar, e todos nós, porque eu também preciso de um calmante. Devido à agitação dele, eu estava ficando agitada. E nós fomos. Para você ter ideia, ele não entrou no hospital. Eu tive que fazer toda a papelada para o médico atender ele. Ele ficou do lado de fora, na frente do hospital, andando de um lado para o outro. E aí nesse processo todo, quando o médico chamou, eu tive que ir lá fora e falar: vem entrar aqui no consultório que o médico quer te ver. E eu entrei junto com ele. Quando eu entrei junto com ele ali naquela hora, eu falei pro médico bem assim: pelo amor de Deus, salva a minha família. Eu não sei mais o que fazer, doutor. Faz um exame para ver como que meu marido tá, faz um exame em mim, passa calmante para minhas filhas, passa um calmante para mim. Eu não sei mais, senhor, eu não sei, doutor, o que eu vou fazer. E aí o doutor passou novamente tomografia para ele, tomografia para mim, e falou: vamos fazer essa tomografia, e aí eu vou me posicionar diante das medicações, o que eu vou passar para vocês. Quando nós fizemos a nova tomografia, o meu marido tinha ido para 50% do pulmão, de 12%, mesmo internado, ele não teve uma regressão na evolução do pulmão, na verdade aumentou, e eu estava com 10% no pulmão. Mas ele falou bem claramente, ele falou: se você quiser ficar internado para você ter mais segurança, se acalmar, a gente te interna. Se você quiser tratar em casa, porque ele explicou que o nosso pulmão, ele é como uma mancha, né? Ele é atingido e depois demora um tempo para sair essa mancha do nosso pulmão. E aí naquela hora o meu esposo falou: não, eu quero tratar em casa. E aí o médico pegou e aumentou a minha medicação, e ele pediu que eu comprasse em dobro essa medicação para dar para minha filha
que é a mais velha, que tinha ficado com mais sintomas do Covid do que as outras duas. E eu falei, ok, passei